Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Foi? E para contar hoje pra gente aqui como foi a trajetória, como foi o começo e como foi que esse cara começou a inspirar a vida de tantas outras pessoas, a influenciar, a ajudar a mudar de vida. Quem vai estar com a gente hoje aqui? Meu amigo Savas, primeiro se apresente aí pra galera, né? Fala, meus empresários e minhas empresárias, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Como Foi? Já? Hoje nós vamos... Quatro já? O quarto? Nem parece, Rápido, né? hein? Passa rápido, né? Isso aqui é Muito um projeto rápido. que começou inicialmente... a gente tá no início, né, desse projeto e já estamos no quarto episódio, cara. Muitas pessoas, as 4 pessoas que passaram por aqui, é como uma aula de faculdade. Você verdade. parar para assistir esses 4 episódios, você vai aprender insights aí que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, a começar a ganhar dinheiro, a aperfeiçoar o seu negócio. Bom, sem mais delongas, quem está aqui hoje com a gente é o nosso amigo Renato. Ele que é o cara que vive de moda, né? Sim, sim. Vivendo de moda. Renato Garcia. Fera. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Parabéns pelo projeto. Achei muito bacana a estrutura de vocês, né? E eu tenho certeza que vocês vão entrevistar muitas pessoas e que vão agregar na vida de muita gente, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou falar um pouco da minha história, como eu iniciei, né? Para você aí que busca iniciar um negócio, conquistar a sua independência financeira. É muito importante você assistir esse podcast, né? Tá muito legal. E é isso. Muito obrigado. Aqui não é só passar o tempo, né? Aqui é ganhar tempo assistindo esse episódio, né? Exatamente, né? Eu vejo que o conhecimento, né, é muito importante. As pessoas, às vezes, não buscam de uma forma que deveriam buscar. Até porque o ativo mais valioso que nós temos na vida é o nosso tempo. E se você investe em conhecimento, eu tenho certeza que é o melhor investimento que você vai fazer. É E hoje nóis. a informação, ela tá tão assim, de fácil acesso, né? Você Exato. clica lá no YouTube, assiste o videozinho do podcast Como Foi, já tira um grande proveito, né, desse vídeo, dessa aula. Sim. Mano, e é histórias assim que tu é um cara que já fez um nome na 25 de março, no Brás, né? Divulga grandes fornecedores e eles te procuram porque conseguem obter resultado com esses trabalhos. Mas, mais do que isso, tu também ensina as pessoas que estão ali na internet a empreender, não apenas encontrando esses fornecedores, mas tem uma aula, né? Sim. Que tu dá para chegar. Então, para mesclar tudo isso e a gente conseguir entender de fato, começa contando aí quem é o Renato, de onde veio, para onde está indo, né? Bom, meu nome é Renato, né? Para quem não conhece meu trabalho ainda, pode colocar lá no YouTube, Renato Vivendo de Moda. No Instagram, Vivendo de Moda com D mudo. Tem um TikTok também, ok? Renato Vivendo de Moda, lá no TikTok. E no caso, só para mim saber, assim, em relação a onde eu olho. Isso, onde... pra gente. Ah, tá, ok, então vamos lá. Iniciei, né, primeiramente com vendas de roupas, comprando aqui no Brás, né? Então, o meu projeto na internet, ele veio pós isso. Eu tive um insight vindo aqui nas lojas, né? E foi na época da pandemia. Era um boom, inclusive muita gente estava criando conteúdo, né? E eu analisei, né? Eu falei, poxa, por que não investir, né, na internet? E eu comecei com moda masculina, comprando de algumas lojas lá no centro de São Paulo. Depois eu conheci o universo Brás, onde eu consegui ter grandes resultados, né, em vendas. Depois eu comecei a analisar e ver que moda feminina era algo assim que acredito que eu conseguia escalar com mais facilidade. Não que moda masculina não venda, mas eu comecei a entender em relação ao desejo que as mulheres colocam nas roupas, né? E eu vendia muito bem moda masculina e tal. E aí foi muito interessante porque nesse meio período, né, eu trabalhava em uma empresa também. Então tu tava ali empreendendo na confecção, mas era Isso. tipo plano B ainda, Plano né? B, era como uma fonte de renda extra. Então, eu sempre indico para as pessoas, né? Nunca tenha apenas uma renda. Nesse período você era CLT? Era CLT, exatamente, Savas. Para as pessoas que acham que é impossível iniciar com influenciador digital, que principalmente nos dias de hoje é uma tendência, né? Eu comecei meu conteúdo na internet em 2020, né? Porém, com um celular de 2013, bateria viciada, tela quebrada, né? Eu tinha muita dificuldade. Muitas pessoas acham que para começar tem que ter um celular moderno, precisa, enfim, investir em equipamento. Comece com o que você tem. Antes feito
do que perfeito, ok? E nunca de qualquer jeito, deu sempre o seu melhor. Eu sempre gosto de trazer esse celular, que foi um início da minha história. Esse é o 5S, né, mano? E, pô, na verdade, em 2020 já tinha mais de 10 modelos na frente. Eu comecei com esse, cara. Na verdade, esse celular, ele carrega uma história, Carrega uma história, Savas, é verdade. Então é algo assim, surreal, cara. Eu fico muito feliz por ter persistido e ter acreditado. Mas a gente vê que tu é um cara que foi sempre ligado, né? Tu tava ali fazendo o trampo de CLT, investiu no universo da confecção, mas percebeu que poderia ajudar outras pessoas através da divulgação, através da internet. Sim. Né? Essa mesclagem que tu trabalhou com moda feminina, moda masculina, foi para moda feminina e teve o insight de divulgar também, de aparecer mais na internet. Tudo isso teve uma trajetória que também teve os seus baixos, né? Não foi só os altos, né? Com certeza. No início é muito difícil, né? Quando você vai criar conteúdo, principalmente em relação às dificuldades, né? Muitos bloqueios, principalmente saber se as pessoas vão gostar, saber se realmente vai dar certo, né? A gente tem muitos bloqueios. Infelizmente, isso acaba muitas pessoas desistindo. Então, além dos bloqueios, né, de a gente ter ali a aprovação alheia, que eu acredito que você, quando começar o seu projeto, independente qual seja, nunca pense na aprovação alheia, faça. Porém, com o tempo, você vai desenvolvendo. E, além disso, muitos episódios, por exemplo, eu com esse celular, eu fui gravar em uma loja e o cliente falou assim, cara, será que você não quer o meu celular para gravar? Né? Assim, meio que desacreditou, assim, né? E foi um vídeo que deu muita visualização, inclusive foi moda feminina. Mano, e esses vídeos que tu faz hoje em dia são uns vídeos bem dinâmicos, a galera curte assistir, sim. É o que a internet pede também, né? Vídeos mais dinâmicos. Lá no começo, era nessa pegada? Como foi que as pessoas que foram tuas referências para começar a fazer a divulgação? Porque antes de você já tinha alguém fazendo também, né? Sim. E aí, quem foram as tuas referências naquela época? São pessoas que até hoje estão aqui, de repente tu não conhecia, e agora são teus parceiros, vocês se falam, sim. Ou são agora colegas, enfim. Quem eram as tuas referências naquela época? Sim, quando eu iniciei, eu analisei muito o mercado, né? Assim, ou melhor, eu analisei muito os criadores de conteúdo. E eu comecei a perceber que muitos não faziam o que eu já estava aprendendo a fazer, porque eu investi muito em treinamento em YouTube, tanto é que eu sou especialista na plataforma. Tive algumas referências, né? Principalmente o Moisés Leal, é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, né? Assim, é fantástico. Já me ajudou bastante, principalmente com dicas, né? E eu via conteúdos dele na internet, ensinando até as pessoas venderem por aquelas maquininhas, Mercado Pago e tal. Ele tinha a loja dele também. Foi um cara assim que eu me identifiquei bastante, até hoje tenho um contato com ele, não é com muita frequência. E analisei outros influenciadores também, né? Tem o Cacá do Brás, que eu acho legal o trabalho dele também. Bacana, eu acompanho também. Sim, show de bola. A Tiane, acho que é do Rastros Femininos, foi um dos primeiros a começar. Tem o pessoal lá do Brás aqui também, o Terry, né? Sim, o Terry já esteve aqui, a Tiane. Sim, foi uma galera assim que eu comecei a analisar, né? E eu comecei a falar, eu vou moldar, né? Então é importante que eu falo para as pessoas buscar referências, né? De pessoas que estão em evidência na internet, que tem um bom engajamento e fazer do seu jeito, né? Copiar não é legal, você precisa modelar. E eu peguei muita referência também dos Estados Unidos, né? Pegando algumas informações cortes, principalmente em relação a conteúdos americanos. Lá nos Estados Unidos, tem a galera que trabalha fazendo esse tipo de divulgação? Cara, na verdade, assim, não é igual nós fazemos aqui no Brasil, mas tem alguns influenciadores que divulgam aos outlets, né? Então, assim, muito legal. Eu comecei a analisar o posicionamento de câmera e tudo mais. Porém, não só isso, né? Eu investi muito em treinamento de YouTube, né? Para aprender gatilhos mentais, porque hoje em dia, as pessoas normalmente elas acham, né, que é só iniciar, ligar o celular e gravar. Ótimo. No começo é importante você entender o que você precisa fazer. Porém, você precisa, ao longo do tempo, como qualquer ramo, se aperfeiçoar. Primeiro você faz e aí você vai melhorando, né? Exatamente. Ô, Rei, eu tenho uma dúvida. Eu percebo que dentro do seu nicho de mercado, você precisa ter uma desenvoltura enorme para falar com o público. Sim. Você sempre foi esse cara? Porque eu vejo que você fala de uma forma muito natural, uma forma muito espontânea. Sim. Você é desenrolado no que você faz. Você sempre foi esse cara de falar dessa forma? Ou no começo você era tímido? Porque é um dos bloqueios hoje que eu percebo para quem quer entrar dentro do digital.
é a parte de ficar constrangido, vergonha. Meu Deus, como saber o que falar diante do Instagram com 188 mil pessoas, seguidores, né? Como Sim. que é? Você já era essa pessoa ou você foi desenvolvendo isso com o tempo? Cara, excelente pergunta, Savas. Tanto é que eu me identifiquei muito com o YouTube, né? A maneira de apresentar no YouTube, principalmente para o meu nicho, né? Que eu busco sempre estar atendendo, né? Atingindo, por exemplo, pessoas atacadistas, lojistas, sacoleiras, aquela pessoa que tem uma loja na sua cidade pequena, mas ainda não decolou suas vendas. Então, eu sempre busquei trabalhar com essas pessoas. E normalmente são pessoas assim que elas investem mais um pouco, né? E elas querem um pouco mais de seriedade, você saber falar as palavras certas, né? E ali eu me identifiquei muito com o YouTube. Tanto é que eu me apresento no YouTube de um jeito um pouco mais, né? Vamos dizer assim, formal. Não tão formal assim, mas um pouco do que no Instagram, né? E eu me identifiquei com o YouTube porque, no fundo, eu senti que eu sempre tive esse jeito de comunicação. Tanto é que meu primeiro vídeo, Robert, eu fiz na 25 de março, sozinho, com esse celular que eu falei para vocês, né? Com a bateria viciada, a tela quebrada. Eu coloquei um tripé. Tem aquela ponte da 25 ali, sabe? Sim. Onde você consegue ver ali os carros e tal. Eu coloquei um tripé ali. Não me preocupei com a estética. Tanto é que depois eu vi o vídeo, né? Realmente tinha um monte de lixo atrás. Não me preocupei com a estética. Eu sou um pouco, assim, bem perfeccionista, né? E, cara, foi um vídeo que deu mais de 500 mil visualizações. Esse vídeo foi dia 2 de setembro de 2020. Foi o que fez ali eu entender que aquela forma de apresentar era algo que eu sempre, né, tive. Porém, nas empresas que eu trabalhava, muitas pessoas falavam: Renato, você é vendedor, você leva o jeito para vendas, só que ainda às vezes a gente não entende isso, né? Sim. Às vezes a gente não tá moldado ainda, a gente já tem ali todo aquele talento dentro, mas precisa moldar, encontrar o nicho, encontrar a maneira de falar, o jeito de se posicionar. Porque você se torna uma marca, né? Sim. Você se tornou uma marca, né, irmão? Sim, isso é verdade. Mas você era tímido? Essa era a ideia. Na verdade, você nunca foi tímido. Eu nunca fui aquela pessoa assim... retraída. Não. Na verdade, eu só me preocupava, que era um dos bloqueios, né, que eu falei, que era em relação à aprovação das pessoas, se realmente eu iria fazer um bom trabalho, se as pessoas iriam comprar, né, a minha ideia, assim, eu falo, se iriam realmente acreditar em mim. Eu ficava só com esse receio, mas em relação a apresentar... É o que a gente sempre fala, né? Fazer o básico bem feito, né? Exato. Se você faz o básico bem feito, o negócio, igual que você acabou de falar. Você fez um vídeo, tinha lixo atrás e você só fez 500 mil visualizações. Dentro desse tempo, né? Fazendo uma análise hoje, olhando para trás, como era a tua vida lá no começo, enquanto tu era CLT e estava ali com plano A, plano B? Sim. Né? E qual foi a mudança significativa que teve dentro desse período que tu pode dizer, eu saí do ponto A para o ponto B e essa foi a grande mudança que eu tive na minha vida? Sim, quando eu trabalhava no regime CLT, né, era algo assim que eu gostava, trabalhava na área administrativa, né, fui promovido em algumas empresas que eu trabalhei, tive muito sucesso, né, assim, foi muito bom para mim, porém, sabe, Roberto, Savas, no caso, quando sente aquela, sabe, cara, tem alguma... Faltava algo. Então, assim, eu achava que não estava completo, sabe, Robert? Eu achava, assim, que eu precisava fazer algo que me motivava. Eu gostava de trabalhar, né, nas empresas que eu trabalhei. E, nesse meio tempo, sempre vendendo alguma coisa, né? Comprava roupa do Brás. Tanto levava polo lá pra galera comprar, moda masculina. Roupas femininas eu também levava. Só que tinha alguma coisa, assim, que eu falava, cara, eu preciso dar o próximo passo. E... eu prezava muito pela questão da liberdade, né? Assim, eu trabalhava na Faria Lima, num escritório de direito condominial, que inclusive é um escritório, né, de um advogado especialista renomado, Dr. Rodrigo Carpati. E Faria Lima, eu tinha vista na minha sala para o Clube Pinheiros, o pessoal jogando tênis. Eu olhava aquilo, eu falei, eu preciso daquilo. Não jogar tênis, mas aquela liberdade, né? E quando eu iniciei na internet, eu comecei a entender que era aquilo que eu precisava e minha vida mudou. Não só a forma de eu pensar, mas também em relação à financeira. Mudou bastante. Show de bola. O cara vai amadurecendo o próprio pensamento, né? Vai formatando ali aquilo, o pertencimento.
Sim. Né? Tu olhava ali da janela ali, se sentia preso, vendo pessoas com essa liberdade. E muitas vezes as pessoas estão dessa maneira, mas elas não desbloqueiam na mente delas a parte do pertencimento. Você tem que entender que você merece aquilo ali. Eu pertenço àquilo. E quando você diz que você não pertence, pô, isso não é pra mim, eu não sei fazer, eu não vou fazer, você bloqueia e aí você não se coloca na posição daquele espaço, né? De ocupar aquele espaço. Então, o lance do pertencimento foi fundamental, né? Exatamente. E muitas pessoas... uma dica que eu dou, né? Você nunca passar para alguém uma informação do que você vai fazer dos seus projetos. Quando eu trabalhava nesta empresa, eu cheguei a falar, olha, eu vou criar meu canal no YouTube. Muitas pessoas falaram para mim, você vai fazer o quê? Você vai virar blogueiro? Como que você vai fazer para te sustentar? Você acha que você vai ganhar dinheiro com a internet? Eu falei, dentro de mim, eu acredito que eu tenho um lado espiritual muito bacana, né? E eu pensei, Deus falou comigo, Renato, vai pra internet, cara. Vai pra internet. E o primeiro vídeo que eu vi, que eu entendi que a internet realmente estava funcionando, foi do Thiago Fonseca. Uma pegadinha que ele fez do Camaro Amarelo. Sim. E naquela pegadinha ele colocou um produto digital, nós vamos falar também sobre infoproduto, né? E fez mais de 1 milhão só com esse vídeo. Né? Como que foi esse vídeo? Esse vídeo ele fez com o Elias Mamã, que é um copywriter também, bem conhecido. E ele está com um carro, vamos dizer, um carro antigo, né? Atrás do Camaro, aí tá passando uma menina, aí o Elias Mamã, cara bem, uma boa aparência, inclusive. Aí ele fala pra menina, e aí, tal, vamos se conhecer e tudo mais, tal. E a menina, ela fala, não, tudo bem e tal. Aí ele, de repente, ele dá uns passos à frente, ele entra no Camaro. No Camaro amarelo, que na época o Camaro amarelo é em evidência. E a menina já muda de ideia e tudo mais, aí quer sair com ele, enfim. E esse vídeo ele colocou um produto. Né? Ele colocou um produto assim, uma estratégia para você aprender a conquistar mulheres. Sim. Ele fez mais de 1 milhão só com esse produto. Só com esse produto. Aí eu comecei a analisar. Eu falei, cara, eu preciso entrar para o YouTube. Né? Eu tive o privilégio de passar 3 dias com ele. Com o Thiago Fonseca. Top, legal. Foram 3 dias incríveis, assim, justamente para aprender a crescer no digital. Porque dentro da minha área, eu acredito que hoje tudo está envolvido ao digital. Sim. Não tem nada que você fala assim, isso aqui não precisa do digital. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você envolve o digital. E aí eu precisava crescer dentro da minha área. Né? Eu tenho uma empresa, eu vendo roupa, moda masculina. Sim. E aí eu comecei a buscar, porque no começo eu era esse cara tímido. E a minha maior dificuldade era saber o que transmitir para essa galera. Sabe? Meu Deus, o que eu falo? Sim. Eu ficava caçando assunto e aí eu ia falando. E eu via que as pessoas gostavam daquilo que eu trazia na internet. Eu falei, pô, cara, tá ficando bacana. Só que tem dias... Hoje, eu tô falando de mim hoje. Sim. Que eu pego o celular e eu falo, vou gravar alguma coisa pra pôr no Instagram. Eu pego o celular e fico, meu Deus, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre aquilo. Como que você faz pra se posicionar, pra trazer o assunto certo do dia? Você lê muito jornal, lê muito livro? Como que você faz pra se posicionar perante aos seus seguidores, poder trazer uma mensagem que realmente vai fazer diferença na vida delas hoje? Sim. Bom, primeiramente, eu conheço um pouco não, né? Conheço bastante minha persona, né? As pessoas que me seguem. Então, eu sei muito sobre a dor, né? De cada pessoa, das sacoleiras, dos lojistas, das pessoas que estão buscando, né? Iniciar um negócio ou uma renda extra, né? E... eu recebo muitos comentários e eu consigo ter esse insight através da dor das pessoas que comentam. Renato, olha, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, não sei precificar sobre o produto. Renato, eu não encontro fornecedor, né? Assim, às vezes a gente compra... Confiável, né? Confiável, exatamente. Tem pessoas que já tomaram golpes, ficam bloqueadas, né? Se tu fosse criar uma narrativa hoje para vender um infoproduto voltado para quem compra no atacado aqui no Brasil na 25 de março... Quais seriam os 3 tópicos, os 3 pontos, né, dessa venda que tu faria no digital? As 3 dores que tu sabe que são o top 3 daquilo que a galera procura em um influenciador, alguém que trabalha com divulgação no Brasil na 25. Sim, primeiro, né? Fornecedor, no caso, tem que ser de confiança. Né? A gente costuma trabalhar em cima de distribuidores, atacadistas, né? Importadores, porque hoje nós fazemos um conteúdo não só de moda, mas para diversos nichos, né? É importante ter um fornecedor que tenha um preço bom, onde você consiga, né, investir no atacado legal. Segundo, ser de confiança. Né? Muitas pessoas têm esse bloqueio, já tomaram golpes. Um fornecedor também que eu consiga
Antes da gente fazer uma gravação, a gente analisa prazo de entrega, tudo certinho, envio. É importante isso, né? Porque a pessoa que investiu, ela está esperando quanto antes para fazer o dinheiro. E terceira, é muito importante, né? É em relação ao atacado. Eu conheço a minha persona, conheço a dor das minhas pessoas, quem me segue, né? E às vezes muitas pessoas, Robert, não têm condições de comprar uma caixa fechada. E comprar, às vezes, por exemplo, R$1.000. Então, eu sempre negocio ali a quantidade. Então, confiança, né? Em relação à quantidade, que é importante, porque a pessoa primeiro que uno vai comprar numa loja, ela precisa conhecer. Normalmente é difícil uma pessoa comprar caixa fechada sem conhecer o produto primeiro, né? E aí, eu digo assim, a galera, ela tá buscando no Brás, tá buscando na internet ali, poxa, eu tô pesquisando fornecedores. Sim. E aí, ela não te segue. Sim. E ela encontra o teu perfil. Certo. No teu perfil, o que ela vai encontrar que vai fazer ela te seguir e te acompanhar, que são os 3 pilares ali do teu trabalho, daquilo que tu entrega hoje, que o cara vai dizer, esse cara é foda, é isso que eu quero. Sim. Eu já sei, né, que eu já te sigo. Sim. Né? O que essa pessoa vai encontrar vindo de você mesmo? Sim, primeiro, a pessoa que chega até o meu perfil, ela já vê um conteúdo mais sério, né? Ela vê assim que nós fazemos algo realmente para transmitir a confiança para a pessoa. Então, se ela tem um bloqueio, se ela acha que na internet ou até mesmo procurando, né, aqui no Brás, é impossível você iniciar, dar o próximo passo. Assim que ela tem um contato com o meu conteúdo, ela entende, pô, peraí, a forma que esse cara se expressa, né, aqui eu vou ter confiança, né? A pessoa também, ela vê que eu trago sempre variedades, né? Eu não foco tanto em trazer apenas atacado pequeno. Eu foco também em trazer distribuidores. Então a pessoa já vê, pô, legal, aqui tem preço também, né? E o mais importante, né, é o compromisso. Eu sempre, desde o início, me entreguei, sempre me preocupei demais com a minha audiência, com os meus seguidores. Não é apenas fazer uma gravação numa loja. Eu me preocupo demais. Chegando ali, eu preciso saber se envia tudo certinho, se é algo assim que realmente, quando a pessoa entrar no meu perfil, fazer o pedido, ela não vai ter problema. Então, quem acompanha o meu trabalho, quem me segue, a pessoa entende, pô, legal, da forma que ele se expressa, passa credibilidade, e ele está sempre buscando trazer mais novidades. Então, eu acho que todas as objeções, os bloqueios, é quebrado ali. Tem uma diversificação ali de produtos que atende qualquer pessoa que realmente busca diversos empreender. Diversos nichos também. A gente faz não só moda, né? Maquiagens, semijoias, fazemos também eletrônicos. Então, a gente consegue atingir vários públicos. E ali na 25 tem o Rafa, da Rafa Primus. Não sei se tu já divulgou, ele trabalha com folheados, o Sim. Rafa. Eu tenho um contato dele, já falei com ele uma vez. Top, né? Sim, gente top. boa pra caramba. Sim, top. Muito legal ter essa diversificação. Quando tu começou a fazer a divulgação das lojas, quais foram os primeiros contatos que te motivaram a continuar? Às vezes o cara tá começando aqui, o cara não tá, não quer que eu te empreste meu celular, tá de repente, ou tá desqualificando, ou ele tá querendo te motivar, mas tem aqueles também que te chamaram assim, caraca, bicho, essa marca, eu queria fazer um trabalho para eles me chamaram, sim. Isso é da hora. E aí te motivou a ficar cada vez melhor, né? Sim. Bom, na verdade, repete a pergunta, Robert, por favor, novamente. Tipo, as primeiras marcas que confiaram, né, no teu trabalho. Sim. Tipo, tu deu o primeiro passo, tu foi lá, fez acontecer, mas teve aquelas marcas, e sempre tem aquelas marcas que é uma espécie de validação daquilo que tu tá fazendo. Sim. Né? Quando vem um grande fornecedor, um grande distribuidor, né, o cara diz assim, pô, tô no caminho certo, tá dando certo o que eu tô fazendo. Porque no começo, como é que você fazia para captar essas lojas? Eu acho que essa é a ideia da pergunta, né? Você ia lá, captava, só que você vislumbrava algumas lojas que você falava, nossa, seria legal eu gravar para essa loja, porque os caras são ganhar, né? Não fazer de graça. Como que você fez para começar? Porque hoje o Renato Garcia, eu percebo que ele é um cara que ele ajuda as pessoas a empreender e ajuda o empresário a continuar vendendo, a crescer no digital. Então você tá ajudando os dois pontos, né? Sim. Bom, na verdade, né, eu sempre fiz testes com alguns nichos. Por exemplo, revivendo de moda, obviamente, né, fazia conteúdo para lojas, fabricantes, distribuidores, importadores de roupas. Porém, eu comecei a analisar outros nichos, né, na internet. Porque o que acontece? No ramo de influenciador, você precisa estar ligado em tudo que os outros estão fazendo. Você não pode ficar para trás. Nunca você deve achar que você vai ser melhor que ninguém. Eu acho que cada um faz com a sua maestria, né? Porém, você precisa sempre estar inovando. E eu testei, no caso, distribuidor, um atacado de importados, né? De eletrônicos. E deu muito certo. E
Nesse quesito, eu comecei a analisar empresas desse porte, né? Distribuidoras, importadores. Então, eu chegava lá, fazia o conteúdo, né? E no início eu não cobrava, né? Porque a pessoa precisa conhecer o meu trabalho. Principalmente, normalmente, chinês, né? Um pouco mais fechado o chinês. E eles abriam as portas assim facilmente ou alguns criaram barreiras? Você recebeu alguns nãos nesse período? Recebi nãos no começo, principalmente por conta da minha aparência, no caso, por ser homem, né, melhor dizendo, e fazer conteúdo de maquiagens. Né? É difícil, você é um nicho mais de mulher, né? Sim. E aí eu comecei a fazer também conteúdos de semi-joias. Normalmente é de criador, no caso feminino, mulher que faz esse conteúdo, né? E aí o que acontece? Algumas lojas falavam assim, cara, eu acho que esse careca barbudo aí, ele não vai dar certo, não. Porém, eu sempre acreditei, Savas, que o impossível não é um fato, né? É uma questão de opinião. Então, assim, eu falei, cara, nada impede de eu dar o meu melhor para o lojista, né? E ele entender que ele precisa apostar também, né? Ele precisa acreditar. E eu convenci essas pessoas. E desde quando eu faço essas empresas grandes, as que vão surgindo, as que eu já faço, que tenho clientes há muito tempo, sempre vão chamando porque eles têm muito resultado. Né? Ele fala assim, pô, Renato, você normalmente quando vem na loja demora 3, 4 horas, né? É difícil, normalmente o pessoal grava mais rápido, né? Porque nós fazemos, Savas, hoje, YouTube, né? TikTok, fazemos também Instagram. Então, eu trabalho com 2 estratégias, principalmente no Instagram. Uma estratégia focada em um conteúdo para as pessoas mais que gostam de ver algo mais natural, né? No caso, a estratégia de Reels, né? E tem um outro que eu faço narrando, né? Que é um conteúdo um pouco mais que normalmente as pessoas veem por aí. É mais elaborado. Mais elaborado, isso. E tem um outro que eu faço mais naturalzão, porque a gente precisa entender, principalmente, né, na internet, hoje, né? Não só no YouTube, mas principalmente TikTok, Kawaii, enfim. Instagram, as pessoas gostam muito de naturalidade, né? Mas gostam também de um conteúdo um pouco mais bem elaborado. E eu atingo esses 2 públicos, né? Já no YouTube, dependendo da forma que eu me expresso, eu começo a atrair outro tipo de pessoa. Você concorda? Hoje em dia, uma pessoa ficar assistindo de 15 a 20 minutos um vídeo, tem que estar muito interessado. Tem que estar muito bom o vídeo. Né? Pra poder prender a atenção, né? Sim. Senão não... E a gente vem crescendo cada vez mais, graças a Deus, em relação ao trabalho que nós fazemos, né? Hoje em dia eu tenho muitos clientes, no caso, lojas distribuidoras, importadores, chineses. Tem um trabalho que eu faço também lá em Goiânia, na região da 44. Oh, que legal. Eu conheço 44. Tava lá em dezembro. Então a gente... Fui visitar alguns lojistas. Sim, né? Tem um amigo meu, inclusive, o Murilo Bolsas, né? Um distribuidor lá. Hoje em dia ele trabalha não só com bolsas, com outros produtos também. Foi o primeiro contato que eu tive lá em Goiânia. Assim que ele olhou pra mim, ele falou, Renato, você é o cara do YouTube. Que top. Ele falou, você é o cara do YouTube. Porque ele me contratou pra fazer um trabalho lá em Goiânia e eu não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram. Porém, meu YouTube bombava. Aí ele falou, cara, você é o cara do YouTube. Ô, Rê, e quando que foi o momento, assim, dentro de que você deu início? O Renato começou a fazer os vídeos, falou, olha, eu entendo que é isso aqui, eu quero isso pra minha vida. E você começou a focar. Qual foi o momento que você falou assim, uau, agora eu consigo pagar as minhas contas através desse trabalho? Quando foi que você queimou o seu CLT, sua carteira? Sim, cara, essa pergunta foi... Demorou esse incrível. Processo? Ótima pergunta. Na verdade, quando o meu canal no YouTube monetizou, eu recebi a cartinha lá do Google AdSense, né? Falei, nossa, vou começar a ganhar em dólar. Legal. Porque é um trabalho muito grande você conseguir chegar a número de seguidores, né, grande no YouTube. É muito difícil, as pessoas estão consumindo muito conteúdos, né, curtos. E quando eu consegui, eu falei, cara, é isso. Né? Aí veio também os valores das gravações. Eu não sabia o quanto o valor que eu teria que cobrar das lojas. Eu não sabia. Aí esse amigo meu de Goiânia, empresário, ele deu um insight assim, incrível. Ele pegou e falou assim, Renato, entenda uma coisa, você faz um conteúdo legal, você não tem noção o quanto a gente vende quando você faz vídeos. Porém, você é meu amigo. O que eu vou te falar agora, você não aumenta o valor para mim. Você está cobrando muito pouco. Aí eu falei, opa. Aí fazia algumas lojas, falei, o valor é tanto do investimento, porque eu não costumo dizer que não é. As pessoas falam, alguns lojistas, né, dependendo, é caro e tal. Eu falei, caro é quando você não tem retorno.
todo investimento que você faz e você tem um retorno, não é caro. Às vezes você investe ali em um conteúdo, né? E você não tem retorno nenhum, saiu caro. Quando você tem retorno, saiu barato. E o pessoal, Renato, tranquilo, tá bom. E ali, depois que o meu canal monetizou, depois que eu comecei a cobrar um valor legal das lojas, que o pessoal começou a reconhecer meu trabalho, eu falei, não dá mais. E você já tinha largado lá o escritório ou não? Ainda eu trabalhava no escritório. Aí teve um boom, onde Deus é maravilhoso, cara. Nossa, é incrível como Deus trabalha em nossas vidas de uma forma assim, é tremendo, cara. Eu já estava, na verdade, nessa empresa, eu não fazia conteúdo para internet, eu vendia roupas lá ainda, né? Eu comecei a fazer conteúdo para internet depois que eu abandonei essa empresa. Nessa empresa eu vendia roupas. Inclusive, na hora do meu almoço, eu levava para a empresa umas caixas dos Correios e eu ia fazer o despacho lá na Faria Lima, na hora do meu almoço. Aí meu chefe pegou e falou assim, esse aí, logo ele vai sair daqui, ele vai vender roupa. Depois que eu saí da empresa, né, que eu comecei a criar conteúdo na internet. Mas, para mim ter essa coragem, eu tive que colocar fogo no barco. No início, quando eu iniciei nessa empresa, no meu 3º mês eu quebrei o pé. E não trabalhar, jogando basquete, eu gosto muito de basquete, eu quebrei o pé. E aí o cara falou pra mim, o chefe pegou e falou assim, cara, fica em casa, tal, vai ser difícil, né, você vir, ok, quebrei o pé, tal. E eu comecei a ver conteúdo na internet, porque quando você tá aqui, ó, você não, que nem a minha vida era o quê? Era trem lotado, era assim, era muita correria, e você não para. Quando você para respirar, para entender, você começa a analisar outras coisas. E aí eu comecei a ver vídeo na internet. Vi vídeo do Wendel Carvalho, eu vi vídeo do Thiago Fonseca, eu vi vídeo de várias pessoas, né, que estavam na época evidente. Foi aonde eu peguei, né, falei assim, cara, eu preciso trabalhar na internet. Aí foi passando o tempo, aí eu comecei a entender que eu ganhava mais dinheiro vendendo roupa do que no escritório. Tinha semanas que eu fazia R$1.000, R$2.000 vendendo roupa do Brás. E no escritório eu tirava uns R$1.800, quase R$2.000 no mês. Aí, cara, eu falei pro meu chefe, eu nunca mais esqueço disso. Eu falei pra ele assim, olha, eu não quero, assim, eu preciso que você me mande embora. Não tinha estourado a pandemia ainda. Foi 2020. Aí ele falou, por que você quer ser mandado embora? Eu falei, eu vou trabalhar na internet. Fiquei emocionado porque é difícil, cara. As pessoas não acreditam, sabe? As pessoas não acreditam, assim. Quando você tem algo, assim, muito fora da curva, as pessoas não acreditam, cara. Porque é muito difícil você largar o que você tem, um emprego legal, né? E você empreender na internet, cara. É muito difícil, mas Deus estava falando comigo, saca? Aí ele falou assim, se você sair daqui, como é que você vai fazer para se manter? Como é que você vai sobreviver? Aí eu peguei e falei, exatamente, aqui eu não vivo, eu sobrevivo. São duas coisas diferentes, né? E eu saí, cara, eu acreditei. Meu primeiro tripé eu comprei lá na Santa Ifigênia. E eu comecei com esse celular, como eu falei para vocês. E desde então, graças a Deus, a gente vem crescendo cada vez mais. E muitas pessoas que, quando a gente faz um conteúdo, falam, cara, é incrível. Desde quando você começou a gravar para nós aqui, você não diminui o seu ritmo. Você não fala assim, já tô... Né? Porque eu me preocupo muito, primeiro, com os meus seguidores, porque eu quero trazer o melhor para vocês. Eu me preocupo com o lojista, porque eu quero que o lojista tenha resultado, porque eu sei o dia a dia do cara ali. Eu sei que não é fácil. Eu sei que... Ainda mais nessa região que a gente tá, né? Região Sim. Central, Brás, 25 de março, que são aluguéis caríssimos. É difícil, né? É muito complicado, realmente. Empreender no Brasil, eu acho muito difícil. Realmente. Eu acho que todo empreendedor no Brasil é um guerreiro, cara. Isso eu não tenho dúvida. Sim, então, pra mim, assim, cara, é algo fantástico, né? Quando o cliente fala, Renato, no caso, o lojista fala, Renato, cara, muito feliz, né? Porque realmente foi algo assim que o seu trabalho ajuda bastante. E isso é muito gratificante, né? Cara, Eu acho que é uma das coisas que te motiva, né? Sim, porque quando principalmente a gente vai liberar um conteúdo no YouTube, né? Quando eu vou soltar algum vídeo, eu fico acompanhando as métricas, não abandono o canal. Vou soltar, não, eu acompanho. Eu fico vendo engajamento, eu fico preocupado. Eu me preocupo muito, com a minha audiência, mas principalmente com o lojista. Porque eu não quero fazer um vídeo apenas na sua loja uma vez. Eu quero que você vire meu parceiro. Sim. Isso depois de um tempo se torna um pouco mais fácil porque tu já conquistou uma audiência, né? Agora, lá no início, quando tu tá começando a fazer as divulgações de maneira despretensiosa, mas que ainda assim o lojista ele já precisa
ter resultado naquele investimento que ele está fazendo, que são as divulgações, que trabalha com você, trabalha com vários outros. Engajar esse público no teu canal, no início, quais foram as dificuldades que tu teve, que serve de exemplo inclusive para mim, que trabalho fazendo isso, que estou iniciando nessa parte de divulgações, e eu me inspiro bastante em aprender contigo as tuas dificuldades que tu teve naquele início, né? Cara, eu posso só abrir um aspas aqui? Dentro disso que o Robert falou, desde quando comecei eu fiquei pensando exatamente nessa pergunta que você acabou de fazer. Porque eu tenho muitos clientes que chegam e me falam assim, pô, Savas, eu tô gravando, meu Instagram não sobe. Cara, eu faço uma produção, quando vai ver, 70 visualizações. Aí faço outro vídeo, 130 visualizações. E mais do que isso, né? Não é nem a visualização, que isso virou uma métrica de vaidade, mas fazer o cara vender, mano. Porque tu divulgar a loja de um cara que o cara vai vender 30 mil, 20 mil, é uma responsabilidade de algo muito bom. Sim. Né? O lojista, se tu faz um trampo pro cara, se o cara tiver 70 visualizações, mas desses 70, 2 compraram 5 mil, o cara já vai dizer, valeu a pena o investimento que eu fiz. Exato. Né? Mas o cartão de visita são as visualizações, os comentários, o alcance, tarará, até o cara entender que tu traz esse tipo de resultado. Não é tão fácil, porque eu tô vivendo esse processo, né? De me desvincular. Eu criei o podcast, a gente tem o podcast, eu presto vários serviços terceirizados para várias marcas. Aqui a gente faz assessoria de registro de marca do INPI, desenvolvimento de identidade visual, desenvolvimento gráfico, enfim, tem várias coisas que eu já... Desenvolvimento de site. De sites. Então eu já entrego várias coisas como agência. Mas a parte do digital, eu me encontrar no digital como alguém que faz a divulgação, que traz resultado para a lojista, que eu acho que é a nossa primeira preocupação, é o investimento que o cara faz na gente para ele ter o retorno. E talvez por isso eu ainda não me lancei totalmente, porque eu tenho que entender, estava até conversando com o Savas agora há pouco, que estou construindo uma narrativa que tem a ver com a minha essência e com aquilo que eu quero entregar para a galera e ajudar as pessoas que vão acompanhar. Por isso que eu falo, no início não é tão fácil. Então, como que foi nesse início essa credibilidade que tem que ter dos dois lados, da tua audiência que tu vai conquistar e do cara que vai te pagar para vender? Sim. É muito interessante a pergunta, né? Primeiro, eu sempre busquei trabalhar, né? Me aperfeiçoando, estudando, porque é muito importante. Por mais que eu fiz alguns treinamentos, ainda eu continuo estudando e entendendo a mentalidade das pessoas. O que acontece? Eu enxerguei no YouTube um público diferenciado, né? E o público do YouTube, dependendo da forma que você se expressa, não só do YouTube, entre outras plataformas, mas voltado para o YouTube, dependendo da forma que você se expressa, você acaba fazendo um conteúdo voltado para entretenimento. E eu sempre quis transmitir, né, um conteúdo de vendas. Então, assim, de oportunidade para as pessoas, né? E eu comecei a estudar também sobre gatilhos mentais, né? É importante, né? Eu trabalho com gatilho mental da antecipação, né? Nos meus vídeos, normalmente no YouTube, tem alguns frames antes de iniciar o conteúdo, para a pessoa entender. Às vezes, você solta um conteúdo na internet, certo? A pessoa ela não fica até o final normalmente, porque hoje em dia para você ter uma retenção, principalmente no YouTube, é muito difícil. Então se eu solto um frame ali, a pessoa já olhou e viu que tem, poxa, no caso o produto a R$1,99, ele fala, pô, legal, eu vou ficar até o final desse vídeo porque vai ter um produto que eu estou precisando. Isso eu já peguei essa pessoa, legal, uma oportunidade de investimento baixo com lucro alto, ok. Forma, roupa, né? Posicionamento. Eu acho que é essa. Isso. Né? Por exemplo, eu estou aqui, né, com esse blazer normal, tranquilo, mas eu ando, normalmente nos meus conteúdos é camisa preta ou camisa branca, eu ando simples. Porque quando as pessoas entendem que você está vendendo alguma coisa, as pessoas não compram. Então, assim, o meu conteúdo, se você for parar para analisar, eu estou sempre, normalmente, quase com as mesmas roupas. E não transmito algo comercial, porque eu já entendi a minha audiência, como funciona. E a pessoa ela entende que, pô, o cara tá indo até o Brás, até a 25, até Goiânia. Pô, o cara tá se dedicando bastante para trazer algo para mim. Então a pessoa ela entende, porque a pessoa normalmente está começando, é de baixo. Sim. Ah, Renata, aquele cara que já tem uma estrutura, que já tem uma grana, enfim, é o cara que vende muito nos marketplace ou tem uma loja física. Da forma que eu me expresso, sem muita risadinha, sem muita piadinha, o cara fala, ele é sério.
Ele é um cara, assim, que nós entendemos que eu posso acreditar nele. Então, eu trabalho muito essa questão de posicionamento, né? Igual o Sabas falou. A forma de se vestir é muito importante também, né? Assim, nada contra, pelo amor de Deus, pessoal. Quem usa um boné numa gravação e tudo mais, mas no meu nicho... Ou nós, né? Não, no seu caso aqui é podcast. Mas, por exemplo, dependendo no YouTube, né? Um exemplo, se eu for fazer um conteúdo voltado para moda masculina, multimarcas, um exemplo, né? Se eu estiver muito assim, eu não vou conseguir transmitir uma mensagem para o pessoal que compra esse produto, porque normalmente o pessoal que compra já é mais descolado no nicho, né? Dependendo da forma que eu falo, pode ser que o cara ele não entende, porque eu entendo a mentalidade de cada nicho. Eletrônico, a maioria é homem, e é poucas. As pessoas querem tempo, já quer, não quer muito, quer conhecer preço, quer saber mais de quantidade, quer saber valores. Ver o produto, né? Ver o produto, isso. Moda, normalmente eu sempre procuro estar buscando focar na qualidade do produto, a costura. Tecido, acabamento, modelagem. No caso, por exemplo, semijoias, né? Quando eu vou em algumas lojas, o pessoal fala assim, nossa, Renato, a gente tem que tirar tudo do plastiquinho. Eu falei, tudo não. Porém, você precisa entender que o seu produto... Nós precisamos despertar desejo, né? Então, o desejo de compra é você ver o produto fora da embalagem. É a pessoa olhar ali e falar, pô, legal, olha só, dentro do plástico não transmite isso. Então, é muito disso, posicionamento, né? A questão também em relação à forma de se vestir, muito simples. Porém, eu me adaptei no meu nicho assim. É uma estratégia que eu uso. Porque se eu começar a usar muito social, assim, dependendo, pode ser que as pessoas já começam a ver que eu... né? Estou ganhando para estar fazendo aquele conteúdo. Muita gente já começou assim. Eu não comecei assim. Eu comecei com camiseta. Meu primeiro vídeo foi com uma camiseta branca. Então, até hoje eu uso camiseta. Eu sempre continuo fazendo o que dá certo. Aperfeiçoo algumas coisas, e tudo mais, mas o meu jeito sempre continua. Eu acho que o lance é esse. As pessoas têm que sentir verdade naquilo que tu tá fazendo, né? Exatamente, Robert. Tem que ser humanizado, né? Exatamente. É verdade. E é por isso, né, que nós aqui estamos trazendo um cara que traz a verdade para quem tá assistindo. E aí, qual lojista tu tem um depoimento que de repente o cara tava quase quebrando, Sim. o cara não tava vendendo muito e ele, a gente sabe que o valor que o cara investe no teu trabalho hoje em dia é um valor por conta do resultado que tu traz. Sim. E o cara te disse depois, cara, foi o melhor investimento que eu fiz que salvou minha loja. Sim. Né? Tem alguém que te trouxe algum tipo de depoimento dessa maneira? Sim, teve uma loja, né, inclusive ali na Rua da Ajuda, né? Essa loja, já vou recordar o nome dela, essa lojista me procurou, ela tem um box pequeno, né, no shopping ali, Barão. E ela falou, Renato, eu queria fazer um conteúdo com você, um vídeo e tal. Na hora que eu passei o valor, ela falou, pô, Renato, eu acho que vai ficar fora pra mim. Eu falei, pode ficar tranquilo que vai dar certo. E aí ela falou, Renato, eu falei, qual é o valor das roupas que você tem aqui? Porque, querendo ou não, eu usei a favor a Rua da Ajuda, que é uma rua de atacado de fabricante. Sim. Porém, ela não chega a ser fabricante. E os valores eram um pouco acima, né? Principalmente por estar na Rua da Juta, né? A gente sabe, dependendo do lugar que você tá, você tem que manter o valor de acordo ali com a região. Enfim, cara, eu falei pra ela, o que você tem aqui? Ela falou, tem um short jeans aqui que eu acho que, né? Falei, quanto? R$17. Eu falei, nossa senhora, eu falei, não, vai explodir. Ela falou, por quê? Eu falei assim, jeans no braço, R$17 você não encontra. Não encontra. Aí, essa lojista, ela tinha um box, ela já estava naqueles finais não estava aguentando mais, porque tem que pagar aluguel, precisa vender, você sabe como é que funciona. Você tem loja, é muita pressão. E eu fiz um vídeo, né? Eu peguei e falei assim, ó, você vai ter a oportunidade de investir em jeans mais barato do que Toritama, que é a capital do jeans, sim, né? Aí o pessoal, já foi um gatilho, né, mental da antecipação. Então, eu costumo sempre trabalhar com gatilhos, né? Antecipação, do desejo, o gatilho mental da curiosidade, que é muito importante. E ali, postamos o vídeo e tal. Eu falei, e aí? Ela falou, Renato, olha, eu vou ser bem sincero pra você. O pessoal veio muito pelo jeans, né? Porque foi o que eu lancei. Você acredita que tem bastante jeans aqui? Eles levaram a maioria, o pessoal comprou outras peças. Porque tem que ter um sabe, Sava? Tem que ter um chamariz, entendeu? E aí, cara, ela vendeu muito, né? Fiquei muito feliz por esse resultado. E ela falou, poxa, eu não imaginava que ia ser tão bom assim, né? E teve uma loja que eu fiz também, de jeans.
cara contratou, né, pra gente fazer o trabalho lá. E ele falou, Renato, você acredita que tem um cara do seu canal que ele quer o seu contato? Eu falei, cara, passar número de telefone pra inscritos, assim, né, pro pessoal que acompanha meu trabalho, não tem problema, assim. Quer dizer, não é que não tem problema, é um pouco complicado, né? Então, aí ele falou assim, você acredita que ele veio aqui, ele comprou 65 mil de calça jeans? Opa, olha aí, ó. Salvas em pó aí. Uau! Juro por Deus. Aí eu peguei e falei assim, uau, o cara investiu 65 mil através do meu vídeo. Eu falei, pode passar o contato desse cara, que eu vou querer conhecer ele, né? Aí ele mandou, o lojista foi, mandou o contato, inclusive essa loja lá do Shopping Tupã, né? Aí o cara passou o contato, ele falou, meu nome é Anderson, tal, né? Eu sou aqui de Roraima, ele tem uma distribuidora gigante lá. Ele falou, vi seu trabalho no YouTube lá, eu fui e comprei. Eu falei, mas você comprou 65 mil? Cara, assim, você não comprou primeiro uma quantidade baixa? Eu falei, não, eu confio no seu trabalho. Só de olhar para você, eu vejo que você é uma pessoa que transmite confiança. Volta naquele raciocínio, né, de antes. Aí eu falei, beleza. Ele falou, Renato, eu gostaria de conhecer mais sobre o Brás. Você pode me levar? Pô, eu conheço isso aqui na palma da minha mão. Aí eu levei ele no Brás. Falei, se você quiser também, eu levo na 25, né? Fiz uma assessoria com ele. E é um cara extremamente simpático, cara bacana. Então, foi esse lojista, né? Na verdade, ele não estava ao ponto de entregar, né? Ele se surpreendeu com o valor de venda que teve com um cliente. E o nome dessa mulher, inclusive... Eu tenho que até pegar o nome dela aqui. Ela vendeu, né? Tava num box já que não estava dando muito resultado, tal. Tava muito parado ali. Inclusive, o Shopping Barão, ela falou que não estava legal, né? Nesse mês, né? Quando já tem um ano que ela fez. E, cara, ela vendeu de um jeito que ela falou, Renato, eu tô até pensando em aumentar meu box só por conta do vídeo que você fez. Cara, isso pra mim foi algo assim que eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, muito bom. E é inspirador, não tem como. Rê, olhando pro cenário agora de um futuro, na área digital, agora a gente fala muito sobre inteligência artificial. Sim. Eu mesmo tô lá rolando às vezes no Instagram lá, eu vejo um vídeo e falo, caramba, meu, que loucura isso aqui. E você vai ver inteligência artificial. Sim, sim. E agora tá voltando muito para esse negócio de moda, modelo. Você só coloca a foto do produto, já sai o modelo desfilando com o seu produto. Daqui a pouco vai ter alguém apresentando a loja. Você faz um vídeo da loja e aparece uma pessoa apresentando a loja. Sim. Você acredita que esse realmente é o futuro? Ou as pessoas, como o Robert falou, elas querem se humanizar? Porque as pessoas, elas se comunicam com pessoas, né? Sim. Como que você acredita que é o futuro? Dependendo do nicho, funciona muito, tá? Dependendo, assim, se é uma loja, né? Que inclusive vai até, querendo ou não, tem um custo, né? Você pagar para uma pessoa fazer as fotos da sua loja, né? Essa questão de inteligência artificial, não só nesse quesito, como outras coisas também, vai ajudar, principalmente as pessoas que têm dificuldade, né? De criar conteúdo na internet. Tem vídeos, tem inteligências artificiais que você cria 3, 4 frame, take de vídeo, coloca lá e já monta sozinho. Vai ajudar muito. Porém, vai depender do que a pessoa quer trabalhar, né? Ela precisa fazer testes. Mas, sem dúvida alguma, no meu ponto de vista, a inteligência artificial vai ajudar muito. ChatGPT, entre outras inteligências, que eu baixei uma inteligência artificial do Elon Musk, né? Cara, é fantástico. Você coloca lá qualquer coisa. Isso ajuda também demais no meu trabalho. Muitas coisas eu aprendi, né? Estudando, lendo bastante, sentindo a dor do lojista também. E às vezes o lojista fala para mim, Renato, eu preciso que você, cara, fala isso no vídeo. Então não é só a dor dele, é a dor de outras pessoas também. Mas, porém, com a inteligência artificial, cara, é algo surreal. Se você colocar lá no ChatGPT, lá, cria um roteiro, eu chegando na loja, faz tudo sozinho. Eu acho que o grande lance é que você até consegue fazer produtos visuais. Sim. Né, com a inteligência artificial, audiovisual, mas a conexão que transcende a tela, né? Quem está aqui assistindo quer se conectar de fato, assim, entender que tu leva a pessoa para o outro lado, onde tu está. Então, tu passa a sensação, pô, hoje eu tô aqui no Brás, está chovendo, tá com sol, pô, tá movimentado. Trazer uma percepção para que a pessoa que está assistindo de qualquer lugar do Brasil, ela se sinta aqui, né? Sim. Agora, recentemente, a Adidas lançou um vídeo com uma estrutura de moda bem diferente, assim, de tudo que a galera já conhecia. Uns negócios desenhados, florido, tênis, camiseta. Lançou Eu vi. Você viu? Eu vi. E aí, de repente, a galera falou, pô, cara, eu quero isso, eu quero. E todo mundo queria, só que a Adidas não tinha produzido nada, cara. Sim. Era tudo inteligência artificial. Aí, o que eles entenderam? Falou, pô, a gente pode fazer os nossos lançamentos
Se vê que deu certo, a gente vai produzir. Então também é uma tendência, eu acho que para o futuro. Eu já cheguei a ver algumas inteligências artificiais, inclusive tem até um perfil que eu vi na internet, que é uma mulher, tem um homem, tem mulher, né? Que divulgue sua loja com uma inteligência artificial. É tipo uma pessoa que não existe. Aí já entra no caso que talvez, dependendo do nicho, se for um vídeo, sei lá, institucional, alguma coisa assim, mas para criador, eu acho que é algo... Não sei, cara. Imagina você... Falta algo. Como é que você vai comprar de um... Porque dá pra perceber que é uma inteligência, dá pra perceber. Então, por enquanto, né? Por exemplo, se você vai fazer um anúncio, né? No WhatsApp, por exemplo, no Instagram, fazer um tráfego pago lá. Eu acredito que vai converter mais um criativo com uma pessoa real mesmo do que uma inteligência artificial. Agora, se for uma empresa voltada para ajudar um lojista ou um empresário implantar uma inteligência artificial na sua empresa... Aí sim. Agora, com o intuito de vender, por exemplo, você fala assim, pô, Renato, vou fazer um anúncio, né? Fazendo um avatar lá, enfim, uma inteligência artificial, divulgando, fazendo um conteúdo para vendas para minha loja, para Savas lá. Ok. Cara, não sei, sabe? Tem que testar. Eu acho que é interessante testar. Mas em relação a funcionar, não sei. É questão de tempo para saber, né? É questão de tempo para saber. Mano, aí tu foi puxando, né, dando os próximos passos, e agora tu, além de divulgar, além de mostrar, tu ensina. Sim. Né? Ensina a galera toda a expertise que tu foi adquirindo, toda a bagagem que tu construiu, né, que carregou durante todo esse tempo. E agora tu ensina, tem infoproduto, né? Eu vi lá no teu canal. Então fala um pouquinho aí da construção desses infoprodutos que tá ajudando outras pessoas a crescerem, né? Sim. Na verdade, eu entendi a dor, né, das pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, principalmente em relação a fornecedores, né? Então a gente desenvolveu um guia de fornecedores, né? Feito mão a mão. Eu vindo no Brás, cheguei a gastar... Cara, muito meu tempo, loja a loja, nada de copiar e colar na internet. Então, assim, selecionamos os melhores fabricantes para essa pessoa ter acesso. Isso otimiza demais o tempo da pessoa. Procurar no YouTube, às vezes, dependendo da pessoa não está na correria, né? Não consegue quando a pessoa vem no Brás, por exemplo, ela tem acesso ao meu guia de fornecedores, certo? Quando ela chega no Brás, já está tudo mapeado ali. Eu vou nesta loja, a pessoa não tem conhecimento nenhum de onde ficam as lojas. Você está facilitando a vida dela. Sim. Porém, eu tenho um grupo VIP. Então, as pessoas que têm acesso ao meu guia de fornecedores entram para o meu grupo VIP. Lá no meu grupo VIP, eu passo muita estratégia de vendas. Eu passo em relação às pessoas que estão desistindo, né? Porque, às vezes, não cria conteúdo para a internet. Hoje em dia, se você não criar conteúdo para a internet, para o seu negócio, você precisa entender que é algo extremamente necessário. Eu tenho vergonha. É simples. É só você analisar aí os chineses. Pode analisar, muitos chineses estão criando conteúdo, porque eles entenderam que vende, né? Você vê, busca, é um exemplo, entre outros, né? E os caras são vendedores, né? Sim, e na verdade, você acha que um chinês tem a vocação, vamos dizer assim, a pegada de criar conteúdo, ser um blogueiro? Não tem, mas eles entenderam o que está acontecendo. Você tem que estar na internet. Então, vai lá, pega seu celular, faça conteúdo, faça stories. Recentemente a gente foi fazer um conteúdo em uma loja. Eu falei, qual o último stories que você postaram aqui? Não sei. Qual foi a última publicação? A gente posta de vez em quando. Eu falei, não, tem que postar. Essa é uma das coisas também que para ajudar a crescer no digital tem que existir a constância, né? Sim. Só postar na segunda-feira um bom dia e depois aparece depois de 15 dias. Gente, chegou aqui uns negocinhos. Sim. Isso não funciona mais, né? Não, você precisa se identificar. As pessoas que, não é porque você tem o perfil da sua loja, né, que você não tem que criar conteúdo. É importante, né? Então, eu comecei a entender em relação a infoproduto, que ajuda bastante as pessoas, né? Tem um projeto de lançar um infoproduto com aulas, né? Inclusive, no meu grupo VIP, quem tem acesso, ganha também uma aula que eu ensino antigolpistas da internet. Então, eu analiso diversos perfis, porque normalmente o perfil do Instagram tem muito golpes, tem muito. Né? E eu selecionei uns 3 que eu cheguei a identificar, né? Primeiro, quando você vê um perfil numa loja, né, de possível loja no Instagram, está lá, desativados, esse é, cara, o primordial, é o primeiro passo. Entrou no perfil da loja, viu lá, perfil entre aspas, né, entrou lá, viu, comentários limitados para a publicação que não deixa você comentar, tá errado. Esquece. Vai olhar ali as curtidas, os comentários, segue o perfil de quem curtiu ou comentou.
tem 400 seguidores, né? Conta privada, sim, 200 seguidores. Sim, e normalmente o que eles fazem, né? Eles compram, porque é fácil, hoje em dia o cara vai lá e compra seguidores, né? Isso é o diferencial do YouTube, que é muito difícil. Se o algoritmo pegar, você perde o canal. É raramente, quase impossível isso. Pode acontecer, pode, mas é difícil, ninguém arrisca. Já no Instagram tem essa facilidade. Então o cara vai lá, monta o perfil de uma loja, ele coloca lá uns 10 mil seguidores, né? E posta, ele pega, por exemplo, as fotos da sua loja, ok? Põe a legenda normalmente que talvez você colocou, ou ele vai lá, muda a legenda, né? E coloca gatilhos mentais fortes na bio, né? Então, assim, conquiste a sua independência financeira, realize seu sonho, inicie com seu negócio a partir de 5 peças. E a pessoa ali, ela olha aquilo e fala, pô, legal. Pega uns stories de lojas, por exemplo, como a sua, de confiança, porque é fácil você baixar uns stories, coloca nos destaques. Então, o cara entra, mas normalmente não deixa para comentar. Então, qualquer Instagram que você entrar, você viu que não pode comentar, não investe. É muito importante isso, porque é característica de perfil de golpista. Eu passei por isso. Um dia veio o cliente na loja e falou assim, ó, vim retirar a mercadoria. Ah, tudo bem. Nome de quem? Ah, fulano. Ah, alguém atendeu? Fulano e tal. Procura, não. Eu falei, olha, não foi aqui que o senhor comprou. Ele falou, foi. Tá aqui, ó. Quando puxou, era o Instagram do golpista. O cara tinha colocado 30 mil seguidores. Exato. Pega os meus vídeos. Tava eu lá falando. Sim. E pá, ó, tô mandando mercadoria aqui, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Falei, você pagou? Ele falou, eu paguei. Falei, cara, você caiu num golpe, me desculpa. Sim. Pô, cara, mas como assim? E o legal disso tudo é que o cliente só me achou depois que ele caiu no golpe. Sim. Como que ele não me achou antes? Por quê? Eu tenho coisas que eu não consigo entender. Sim. Normalmente o pessoal faz muito tráfego pago, né? Principalmente lá no Facebook. Eu já cheguei a receber alguns comentários, o pessoal entrar em contato comigo através do WhatsApp que eu tenho para contato. Ô, Renato, eu vi um vídeo seu aqui e tal, e não me enviaram e tudo mais. Falou, é importante você ver realmente no Instagram, se o meu perfil é verificado, tem um selinho lá. Dá uma olhada também lá no meu canal do YouTube, tem um selo de verificação também. Tem dúvida? Poxa, manda mensagem aqui, a gente faz o máximo para ajudar. Então, assim, né? Mas isso já, né, é algo assim que normalmente o pessoal faz, mas quem compra mesmo já começa a entender um pouco melhor a dinâmica. Mas dependendo, assim, ainda tem pessoas que têm essa dor, né? Lá no meu grupo VIP eu gravei uma aula especial para isso, né? Então, há um conhecimento que você vai ter que vai te livrar aí de perder muito dinheiro. E para quem está nos assistindo, como que ele faz para participar desse grupo VIP aí? No meu Instagram tem um link, né? Basta você clicar, vai abrir algumas páginas, aí você clica, vai estar lá, acesse agora os maiores fornecedores do Brasil, basta você clicar lá, vai ser direcionado para uma página, faça o seu cadastro, né? Faça seu investimento, que eu costumo dizer que não é gasto, não é compra, é um investimento, né? E aí você vai ter acesso ao meu guia de fornecedores, vai entrar para o meu grupo VIP também, um grupo que tem pessoas como que já tem, né, loja na sua cidade, pode ser na garagem, pode ser no centro, né, da sua cidade ali, pessoas que estão buscando uma renda extra, você que já tem uma loja, tem uma estrutura ou que vende na internet, enfim, tem todos os perfis lá, vale a pena entrar em contato para saber com mais detalhes. Legal. Qual a mensagem que tu deixa para quem está nos assistindo, a pessoa que te conhece, a pessoa que está passando a te conhecer agora, que olhou a tua história, olhou o teu profissionalismo, né? De repente alguém que está pensando em desistir ou alguém que está pensando em começar. Sim. Né? Para essas pessoas, qual é a mensagem de motivação que tu deixa? Tá. Ó, se você iniciou um projeto, você vai ter muitas dificuldades. Isso é normal, tá? Todo mundo passa pelo deserto. Precisa passar. Tem muita gente que quer pular esta etapa, né? Então é importante você ter constância, resiliência, acreditar que você pode. Não existe diferença entre mim e você. Não existe, né? Somos todos iguais. Porém, você tem os seus bloqueios, né? Eu tive os meus, consegui superar, mas eu acreditei. Né? Tenha muita fé em Deus, independente da sua religião, mas é importante você ter um lado espiritual. E é um processo, né? É uma constância. Eu não cheguei onde eu estou da noite para o dia. Foi muito trabalho. Selecionei muito o meu ciclo de amizade, né? Às vezes você acha que você tem amigos, provavelmente você não tenha. Muitas pessoas me falam, Renato, eu posto algum conteúdo no meu Instagram, mas eu não consigo viralizar, eu não consigo, né, atrair a atenção das pessoas. Presta atenção que eu vou falar para você. Crie um perfil do zero. Renato, eu vou começar a fazer divulgação
de lojas, eu quero criar conteúdo no Brás. Quando você publica qualquer conteúdo no seu Instagram pessoal, que tem pessoas da sua família ali, amigos, muitos vão falar, meu Deus, que é isso? Não vai interagir. Porque muitos estão ali só para ver, né, o que você está fazendo. Né? Muitos estão ali para ver, às vezes, a sua queda. É mais fácil uma pessoa que veio de fora, que não conhece o seu trabalho, te aplaudir, deixar um like, um comentário, do que, às vezes, uma pessoa que faz parte do seu ciclo. Ok? Então é importante. Renato, mas eu vou começar do zero, não tenho dinheiro para investir. Simples. Faça um vídeo em uma loja. Olha, estou iniciando o meu trabalho, a gente vem crescendo, né? Por mais que você não vê número de seguidores, mas eu tenho outras redes sociais também. Nem todo mundo é forte em uma rede. Tem gente que é bom no Instagram, tem gente que é bom no TikTok, tem gente que é bom no YouTube. Enfim, você precisa estar em todas. Ah, mas quanto? Não, ok, vou fazer um conteúdo para você. Apenas faça uma collab. Ah, não consigo. Me marca nos stories. E vai fazendo isso. Depois, com o tempo, você vai conseguindo, né? Algo financeiro, vai levantando uma graninha. Faça alguns posts, né? No caso, impulsiona. É importante. Renato, eu quero fazer algo mais avançado. Estuda sobre tráfego pago. Tudo bem, no início vai ser difícil. Eu sou especialista no YouTube, né? Orgânico. Tudo que eu tenho hoje, né? Os resultados que eu tive, tudo de forma orgânica. Obviamente, hoje eu venho investindo no Instagram. Mas eu comecei no YouTube de forma orgânica. Então, nada impede de você começar do zero. Foi como eu falei, comecei com celular, né? Com bateria viciada, tela quebrada, tá certo? E um power bank. Era assim. Fazia 1 minuto de vídeo, a bateria já estava arriando, eu tive que colocar o power bank. Eu comecei assim, eu não desisti. Não tem por que não dar certo com você, ok? E se você busca iniciar um negócio, ou seja, vender produtos, seja online, né, ou independente, qualquer nicho, seja moda, seja eletrônicos, seja cosméticos, não importa. Analise o mercado, dê o primeiro passo, crie um Instagram, não vai ser fácil. Estude um pouco mais sobre precificação, analise sua cidade, vê o que o pessoal estão trabalhando ali, vê o que eles estão vendendo. Mude. É importante você também criar conteúdo. Crie conteúdo na internet, nada vai impedir. Olha, pessoal, estou aqui na minha loja. Hoje eu vim trazer para você uma oportunidade. Ó, você que tem dificuldade de comprar roupas, já imaginou você investir apenas R$ 9,99? Isso eu falo se você for trabalhar no atacado. Mas no varejo, você precisa também se aperfeiçoar, estudar, mas nunca desista. Muito legal, sensacional. Né? Depois dessa dica de ouro, eu tenho certeza que vai sair algum influencer que está nos assistindo. Com certeza. Se a galera que está assistindo a gente aqui gostou desse episódio, comenta. Se ainda não segue o canal aí do Renato, vai lá, né? No YouTube, como que é o canal? Se você colocar Renato Moda, já vai aparecer lá bem destacado. Porque ao invés de você colocar Renato Vivendo de Moda, só colocar Renato Moda, já vai aparecer lá o meu perfil. Muito legal. E se você também ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Como foi podcast? Comenta, envia para aquela pessoa que você sabe que esse episódio vai ajudar bastante. Vai lá. Compra lá, acessa, faz um investimento lá na bio do Renato, que você vai aprender. E o aprendizado te traz conhecimento e o conhecimento te traz dinheiro. Hoje em dia está ganhando dinheiro quem sabe fazer. Então, você está começando, ainda não sei, aprende com quem sabe, com quem faz dinheiro, porque o cara é estourado, o cara é fenômeno e vai continuar crescendo cada vez mais, né? Sim, nós temos projetos agora para esse ano, né? Um formato aí, no caso, de treinamento, palestras. Estou estudando, me aperfeiçoando, buscando cada vez mais, porque eu quero entregar o melhor para você. E eu sei que você merece, né? Às vezes, você acha que é impossível dar o próximo passo. Mas eu costumo dizer, né? Inclusive, eu peguei essa frase muito interessante, que é do professor Pedro Calabres. O primeiro passo, ele deve ser curto, porém firme. Então, acho que se você acreditar, eu tenho certeza que é impossível não dar certo. Mas é aquilo, né? Você começou também com um projeto de podcast, está iniciando agora com divulgação, enfim, gravando. Você está sentindo uma dificuldade, né? No podcast eu vejo que você tem uma oratória muito boa, se comunica bem, faz perguntas muito legais, né? O Salvas também, já acompanho o trabalho dele lá no YouTube, né? Você faz em parceria com outros influenciadores também. É um lojista diferenciado, né? Que está buscando ali aparecer. Eu sempre falo, né? É muito importante. A pessoa que vai comprar, que vai investir na sua loja, ela quer ver você.
né? Às vezes tem uns chineses que falam, Renato, não quero aparecer. Eu falei, vai aparecer porque você... o brasileiro gosta disso, né? Tem uma loja que eu gravo, que o nome dele é Kelvin, um chinês. Aí eu falei pra ele assim, começa abrindo o vídeo falando, fonte só Kelvin tem. Aí ele, como? Esse é muito feio. Eu falei, não, pode falar. Aí ele fez e isso virou o bordão dele. Então, assim, é algo, cara, que eu olho... Todo lojista que eu vou gravar, eu identifico uma qualidade. Eu identifico, por exemplo, olhando para você, eu vejo que você é um cara desenrolado e dá para lapidar, dá para, sabe, explorar mais sobre isso. E isso ajuda bastante, passar credibilidade, vendas. Então, as pessoas hoje em dia, igual o Robert estava falando, se comunicam entre elas. Ali é algo assim que é algo mais humano, né? Tem a questão da IA, que é legal, mas o lado humano, você vê o busca-busca, né? Ele quebrou todo o padrão. Quando é que você viu um chinês? Olá, galera. Isso, normalmente o chinês ele tem ali uma fama de ser um pouco mais retraído. Sim. Inclusive, todos os chineses que eu gravo nas distribuidoras, nas importadoras, vocês são demais. Cara, eles trabalham muito. Tu conhece aquele casal lá que é bem famoso ali na 25, que participou do Danilo Gentili agora? É o... Sim. Eu esqueci o nome deles, cara. Que vem de aliança. Meu, é Eles mó barato. são Sim. top. O conteúdo deles é muito bom, né? Sim. E eles cresceram demais no digital, né? Sim, eles veio também quebrando outro padrão, né? Eles já são mais pro lado do humor, de vendas, né? E do humor, do entretenimento. Eu acho muito interessante o trabalho que eles fazem, né? Viraram artistas, né, cara? Impressionante, já foram né? no Flow, já foram em vários podcasts aí. Legal. Eu admiro muito, né? Porque não é fácil, querendo ou não, você iniciar um projeto na internet. Não é fácil, mas hoje em dia as pessoas às vezes acham, que nem... Já cheguei a gravar numa loja, o cara falou pra mim assim, né? Um lojista. Ele falou, Renato, pra você é fácil. Pra você é fácil. Eu falei, não tem diferença. Não tem, cara. Por exemplo, você não é empresário, não tem um monte de funcionário, eu já acho isso um pouco complexo pra mim. Ele falou, não, eu acho fácil. Eu falei, então. E ele tá começando a criar conteúdo. Inclusive, até mandar um abraço pra ele, é o Fernando da Lambari. Bora trazer ele aqui, então. Já manda o contato aí que a gente traz ele aqui. Isso. Renato, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Cara, muito obrigado. Continuamos aí nos falando. Te agradeço de verdade por ter vindo em cima da hora, né? Sim, Convidamos essa semana e já tá aqui hoje. Para nós é motivo de honra a tua presença. Muito obrigado. E que a gente continue aí desfrutando cada vez mais aí da qualidade do trabalho que tu entrega na internet, né, sabe? Sim, eu sei que eu hoje vou sair daqui diferente. Ah, legal. Já com uns pensamentos, uns insights bem legais, assim, para Muita poder coisa boa. colocar em prática lá no meu negócio. Legal. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E uma das coisas que eu percebi no Renato é que tudo que você vai fazer é muito bem feito. É legal, Você as pessoas falam isso. Isso é incrível, cara. Isso Tem é umas incrível. lojas que normalmente a gente grava, o pessoal fala, pô, você é bem detalhista, Que né? não é só fazer, né, cara? Tem o lance do fazer, mas o fazer bem feito, eu acho Exatamente. que é o que fez toda a diferença na sua Eu costumo trajetória. dizer, tem uma frase, né, que é até interessante, principalmente para quem vai iniciar, antes feito do que perfeito, porém, nunca de qualquer jeito. Né? Você precisa ter um toque ali. E todo mundo está esperando você iniciar o seu conteúdo na internet. Hoje em dia, como o Savas falou, o Robert também falou, tá bem tranquilo, né? Quando eu iniciei, eu tinha muita dificuldade, principalmente com aceitação, né? Assim, eu até falei, você não estava aqui, Robert, imagina, né? Um cara, assim, com a minha aparência, homem, fazendo vídeo de maquiagem, né? Nada a ver. Aí as lojas até hoje falam, cara, como é que a gente consegue ter grandes resultados com você? Mas tem mulheres que a gente divulga assim, dá bom, mas, cara, por quê? Eu falei, porque eu sei vender. Quando você sabe vender, você pode fazer qualquer tipo de conteúdo. Vende tudo, né? Isso. Ó, você não esquece. Inscreva-se, ative as notificações, comente. Até a próxima. Tchau. Valeu.